Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui para mais uma tarde da leitura da Palavra de Deus, hoje Jeremias 28. Nós vamos ler um total de 17 versículos desta palavra maravilhosa, e aonde eu sempre falo com vocês que nós estamos juntos, adquirindo conhecimento desta palavra maravilhosa a respeito do profeta Jeremias. Hoje nós vamos falar sobre a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Quantos Ananias hoje nos dias de hoje, hein? Por isso, irmãos, que nós temos que cada vez mais, falar como o apóstolo Paulo, ele nos ensinou, examinar a nossa vida. Cada um de nós devemos examinar a nossa vida para ver como nós estamos para com o Senhor nosso Deus. Será que estamos exatamente fazendo conforme o Senhor tem determinado? Ou será se nós estamos dando ouvidos a alguns profetas Ananias por aí? Então, isso é maravilhoso quando nós lemos a palavra de Deus, porque é um alimento aonde nós vamos poder degustar aqui desta palavra, sem ser simplesmente como muitas pessoas fazem, Muitas pessoas, infelizmente, eles deixam para ler a Bíblia quando vai para a igreja ou quando o pastor pede para ler a Bíblia. Não, você tem que ter o teu momento particular com o Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos à leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos e. Eu quero aproveitar e mandar a paz do Senhor, Hoje, andando em São Gonçalo, pela parte da manhã, duas irmãs, que congregam em Neves, nos parou ali para tomar informação, do meu papai, e eu informei, e elas disseram para mim que estão acompanhando pelo canal Tempos e. Olha, não vou lembrar o nome das duas irmãs, mas olha, sei muito bem quem é. Amém? Congrega conosco ali em Neves, congregou também em Mutuá, hoje está congregando ali com o pastor Iago, em Neves, aqui a nossa sede em São Gonçalo. Então Deus abençoe a todos vocês que têm acompanhado as informações que nós damos aqui, do meu pai. Meu pai, graças a Deus, está se alimentando muito bem, e amanhã eu estarei pegando o resultado, do exame da ressonância que foi feito ali na cidade de Itaboraí, e estarei conversando com o médico, Estarei conversando com o médico, Dr. Gabriel, que vai nos trazer mais informação. Provavelmente amanhã não conseguirei conversar com o Dr. Gabriel, porque ele atende até as 10 horas, e passou das 10 horas, ele não atende mais ninguém. Mesmo ele estando lá, o horário dele é 10 horas. Passou desse horário só para o próximo dia. Então, provavelmente, eu estarei conversando com ele no sábado, amém? E aí a gente traz informações para os irmãos aqui do canal Tempos e, amém? Então vamos lá, a luta de Jeremias com os falsos profetas, com o falso profeta Ananias, que diz assim, Jeremias 28, verso 1. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo. Verso 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Verso 3.
Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Verso 4. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Verso 5. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Verso 6. Disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Verso 7. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Verso 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde antigamente, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. Verso 9. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumpre a palavra deste profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, versículo 10, então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Verso 11. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações, e Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Verso 12. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, verso 13, vai e fala a Ananias, dizendo assim, diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deste, farei jugo de ferro. Verso 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. Verso 15. E disse Jeremias, o profeta, a Jeremias, o profeta, ouve agora Ananias. Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Verso 16. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falastes
em rebeldia contra o Senhor. Verso 17. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Amém? Então tá aí essa batalha. Jeremias, o profeta enviado do Senhor, e Ananias, aquele que consola os corações, dizendo que guerra não vai ter, espada não vai ter, peste não vai ter, mas Jeremias, ele mostra ali no final para que ele veio. O profeta Jeremias veio exatamente para proclamar a verdade, aquilo que Cristo, aquilo que o Senhor nosso Deus mandava com que ele falasse. E nós vemos que esse texto vai colocar para nós e demonstrar muito bem o papel do profeta Jeremias e o papel do profeta Ananias. Você vai ver que Ananias, ele era um profeta que ele se colocava contra as mensagens de julgamento, as pregações de arrependimento que pregava Jeremias. Ananias, ele era um falso profeta, que ele predizia aquilo que Deus mandava, mas de uma forma errônea, né? Sabe quando Deus ele está em silêncio e ele continua em silêncio, e muitas das vezes os profetas querem dizer que Deus está falando? Assim acontecia com Ananias. Irmãos, é uma agonia na vida de todo crente quando a gente não ouve a voz do Senhor. Eu estou falando por mim, né? E tenho certeza que é com você. Sabe, quando você coloca o joelho no chão e você começa a orar, e você sente aquela presença maravilhosa na tua vida, e você levanta daquele chão ali radiante, né? Estava ajoelhado ali radiante, você levanta daquele chão agradecendo porque você sentiu que a tua oração, ela foi ouvida, vai ser respondida daqui a pouco. Deixa o caminhão passar aqui. A oração ela vai ser respondida daqui a pouco, mas a gente tem certeza que ela foi ouvida. A pior coisa na vida do crente é quando ele coloca o joelho no chão e ele não sente essa graça. E era nisso que Ananias, ele se colocava. Era nisso que Ananias, ele vamos dizer, se fortalecia. Enquanto o Senhor não falava absolutamente nada, Ananias ele poderia ficar quieto, mas não. Ele proferia palavras aonde o Senhor não tinha falado absolutamente nada. E é por isso que o profeta Jeremias, ele sempre alertou aquele povo: olha, não é conforme estão dizendo por aí, não é conforme estão informando por aí. Vai vir peste, vai vir espada, vai vir fome, vai vir pestilência. Mas, infelizmente, o povo não dava crédito. Jeremias falava: olha, não deis ouvido a tais profecias, não deis ouvido. Mas o povo continuava dando ouvido e dava crédito àquilo que Ananias ele pregava. Então que nós venhamos, irmãos, pedir do Senhor para a nossa vida o quê? Discernimento. Que nós venhamos pedir do Senhor discernimento na nossa vida
para que nós venhamos ter uma compreensão entre o bem e entre o mal. Amém? Então, que Deus abençoe, né, a nossa live hoje, irmãos. Olha, só está tendo essas lives, né, porque meu pai está aqui em casa e a gente está usando a internet dele, né? Já vai para uma semana que nós estamos sem internet, né? Aquela internet mesmo da operadora aqui, mas olha, é uma operadora que diz que tem, né? Que tinha, né? Mas até agora, uma semana, a gente tinha internet, né? Não tem, a gente tinha, né? Mas com meu pai aqui, a gente está roteando a internet dele e está conseguindo colocar os vídeos para vocês acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória em favor deste irmão, desta irmã, deste lar, desta família. Coloca Tuas mãos poderosa, Pai. Seja, Senhor, na minha vida, na vida da minha esposa, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, na vida dos meus irmãos. Abençoa, Senhor. Abra o meu entendimento para com a Tua palavra, o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã para com a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados, que Deus abençoe. Lembrando que amanhã é sexta-feira e amanhã nós estaremos aqui no último dia da semana com mais uma leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Que Deus abençoe a todos.